Pai, obrigado pela vida do teu filho, pelo ministério, sua família. Guarda, proteja, livra ele de todo mal. Continue a usá-lo com poder, graça e sabedoria. Como ele tem sido canal de bênçãos para as nossas vidas, ó Pai, continue abençoando, ó Pai. Guarda, sustenta a vida do teu filho, ó Pai. Fortaleça a vida dele. Entregamos, ó Pai, mais essa manhã em tuas mãos. Fala conosco, ó Pai. Viemos aqui para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia, nós vamos ler 2 textos na palavra de Deus. O primeiro se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Nós vamos ler o versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. E depois nós vamos ler o texto base da aula de hoje, que é Mateus capítulo 3, versículos 1 a 6. O primeiro texto é Isaías capítulo 40, versículo 3. Esse texto, Isaías 40, um texto escrito mais ou menos por volta do ano 750 a.C. 700 a 750 a.C., Isaías escreve esse texto, que é uma profecia. E esse texto vai se cumprir nesse que nós vamos ler em Mateus capítulo 3. Isaías 40, verso 3 diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Agora vai lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 a 6. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 6, que é a base da nossa aula de hoje, a voz do que clama no deserto. Mateus 3, do 1 ao 6 diz: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém. Meus irmãos, o que nós acabamos de ler é um dos textos mais importantes da Bíblia. Ele é um daqueles textos centrais, essenciais, para que se tenha uma compreensão ampla do que é todo o ministério, tanto de Jesus, quanto essa divisão entre Antigo e Novo Testamento. Você tem um homem de um caráter difícil até da gente dizer, como é João Batista. Então a gente vai ver muita coisa aqui hoje que eu acho extremamente importante, e eu quero que, à luz dessa palavra hoje, o Espírito Santo nos ajude a compreender a força que há e a grandiosidade que tem nesse texto dessa manhã, nesses textos que nós lemos essa manhã. É muito importante você entender a força desse texto. Os 4 evangelistas falam disso, do mesmo jeito, do mesmo modo. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João vão falar desse texto. Você vai ver uma coisa que é impressionante, a forma como a Bíblia vai demonstrar isso aqui, colocando detalhes que a gente sequer para pensar neles. Geralmente, quando a gente olha para esses textos, como o texto base de João Batista, dá umas estranhezas, causa algumas estranhezas na gente. Só que esse texto tem tanta coisa, tanta profundidade. Inclusive, o que é considerado o nosso texto áureo, que a gente leu aqui com o pastor Roberto, Mateus 11:11, Jesus dizendo sobre João Batista, dando um testemunho a respeito dele, e Jesus diz assim, em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não parece contraditório? Interessante que, se você parar para prestar atenção nesse texto, olha o que Jesus está dizendo: nascido de mulher, ninguém foi maior do que João.
mas o menor no reino é maior do que ele. Não é estranho? Jesus está colocando para mim e para você uma ponte divisória extraordinária. João é considerado o último de uma espécie, de um jeito de ser, de um modo de viver, de um modus operandi. Se você colocar Jesus e João lado a lado, você observa bem esse contraste. João é um indivíduo mais do deserto, separado. Jesus já é urbano, público. Se você quiser achar João, você tem que romper com as suas agendas de cidade e buscá-lo no deserto. Se você quiser achar Jesus, basta ir na feira do lugar. Jesus estava nos lugares de povo, João nos lugares de afastamento. Quando você olha para João, você vê um homem com uma mensagem terrível. Quando você olha para Jesus, você vê uma mensagem mais bonita, até mais profunda, chamando para o arrependimento, mas um arrependimento que abraça, que cuida. Você olha para João, você tem uma roupa estranha, uma comida esquisita. Você olha para Jesus, você tem um indivíduo que ganhou um apelido, comilão e beberrão. Isso já diz muito sobre ele. Olhar para João é olhar para um estilo, olhar para Jesus é olhar para outro. E os dois não são excludentes, muito pelo contrário, eles se complementam. O que é interessante de um e do outro é que eles apontam para duas dimensões da própria igreja. Nós temos muita gente que vive uma dimensão em um evangelho ou uma espiritualidade só do lado joanino da coisa, aquela coisa ferrenha, seca, dura, que não compreende ainda o alcance da graça. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nesse âmbito, no âmbito religioso, teológico montado da coisa, ninguém foi maior do que João. Mas quando você abre a compreensão do reino e a graça te atinge, o menor no reino é maior do que ele, porque compreendeu que precisa dar um passo além dos esquemas opressores de religião. Então o que a gente vai ver aqui hoje é uma esmagadora quebra de padrões. É o Espírito Santo da liberdade mostrando para mim e para você, através de Cristo, o que é que Jesus fez para revolucionar um sistema opressor que asfixia, que prende, que paralisa, que não permite que você caminhe. Isso aqui é de uma grandeza impressionante. Por isso que eu quero ficar nesse texto que nós lemos aí, ó. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 3, dos versículos 1 a 6. A Bíblia diz assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Eu queria que você imaginasse uma coisa comigo, que é para você entender bem a importância desse texto. Escuta isso aqui, ó. Imagina que nós estejamos aqui hoje, e sejamos uma geração, quando de repente sobe aqui um profeta, e esse profeta diz, assim diz o Senhor, e fala uma mensagem profética profunda. Então, ele termina de falar, se retira, digamos que o profeta morre. Então, você e eu, na nossa casa, a gente educando os nossos filhos, a gente diria para os nossos filhos assim, ó, Deus fala. E você viu o profeta se levantar lá ontem e falar, não viu? O filho diz, eu vi, pai. Então, Deus fala através dos seus profetas. É uma cultura da profecia. Só que aí, aquele profeta é o último e a gente não sabe, mas ele morreu. Aí nosso filho cresce, casa e tem os filhos dele. Então ele chega para os filhos dele em casa e diz assim, meu filho, Deus fala, e fala através dos seus profetas. E eu vi o profeta falar. A última vez que Deus levantou um profeta, eu estava lá na igreja. Porque o meu pai também me levou ao culto. E eu vi quando o profeta falou. Só que aí o filho dele, que é meu neto, cresce. E tem os filhos deles, que vão ser meus bisnetos. Nessa daí até eu já morri. Só que aí ele chega para o filho dele e diz assim, ó, Deus fala, porque meu pai, seu avô, viu Deus falar. Só que aí esse menino cresce e tem outro filho. E ele chega para o filho dele e fala, Deus fala, porque o seu avô viu Deus falar. E alguém aí ouviu falar, e o tempo vai passando. Vai chegar um momento em que alguém vai falar, ouvimos dizer que Deus fala. Faz tempo que isso aconteceu. Ou seja, nessa brincadeira aí são 400 anos de silêncio profético, em que Deus não fala mais e ninguém mais viu nenhuma manifestação profética. Deus não fala por via de profetas. Aí eu pergunto a você, vamos colocar lá pela 20ª geração, por volta dos 300 anos por ali pela frente, como é que você acha que essa coisa do profeta falar estava na cabeça das pessoas? Já estava um imaginário distante, é ou não é? Ouvimos falar que Deus fala. A última vez que alguém viu um profeta, ninguém nem lembra mais, mas está nos livros, está na história, Deus fala. O tempo vai passando, e o tempo tem essa incrível mania de apagar memórias, o tempo vai passando, a coisa vai fluindo, até que um dia alguém resolve dizer, Deus está falando de novo, só que mudou tudo, agora está lá no deserto, ele não entra na cidade, ele não está falando aqui, a gente é que tem que ir lá, vamos lá, e corria todo mundo para ouvir Deus falar. E eu gosto de imaginar essa cena. Imagina que Israel,
com uma espécie de saudade profética, que há muitos anos não ouve Deus falar pessoalmente, um profeta falando de Deus, assim diz o Senhor. Imagina que aquele povo corria para lá, aquela multidão, para ouvir Deus falar de novo através de um profeta, provavelmente dizendo para os filhos, imagina, ele vai falar, assim diz o Senhor, eu sou o vosso Deus, quanto tempo, meu povo, que saudade de vós. Não, olha a palavra de João Batista, arrependei-vos. E mais para baixo ainda vai dizer, raça de víboras. Que jeito estranho de voltar a falar, não é? Você gostaria de participar dessa primeira plateia, onde Deus no seu retorno já chega com essa potência? João Batista vai chegar num movimento e numa época em que havia uma distância já do profeta. Nós estamos vivendo hoje, curiosamente, uma época inversa. Se nessa época que havia a ausência da voz profética, na de hoje nós temos o exagero profético. Nós vivemos numa era de um surto profético, onde todo mundo é profeta. E se todo mundo é profeta, cadê o povo? Porque Deus usa o profeta para falar para o povo. Se todo mundo é o profeta, cadê o povo? Exageros por todos os lados, são extremos. João Batista vai pintar na história como alguém que pontua um tempo, como alguém que mostra que nível de profetismo Deus usa, que não é apenas um profeta de positivismos de futuro, é um profeta que denuncia males, que mostra pecados, que critica com seriedade para a construção de um tempo. Ou seja, o profeta para Deus não é aquele que chega como um cartomante divino, ajudando você a olhar para frente, para imaginar futuros. Ele é o Deus que fala para corrigir os problemas de hoje, porque corrigindo os problemas de hoje e confessando os pecados do agora, a gente constrói futuro. Mentalidade lúcida. Deu para entender? Agora dá uma olhada. Diz que ele estava pregando no deserto da Judeia. Se tem lugar que você não deveria ir para pregar, é deserto. Não tem ninguém? É ou não é? Portanto, deixa bem claro aqui que João não está atrás de plateia. Quando João pinta na história, o que ele quer não é plateia, não é aplauso, não é mídia. Mais do que isso, é ambiente dele. Provavelmente ele cresceu por ali. É um indivíduo que está no seu ambiente, um profeta do tempo, do seu tempo e da sua história. Olha o versículo 2, diz assim, Mateus coloca assim, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse próximo não é no sentido de que está para chegar por aí, é no sentido de está acontecendo já, é que você não observou ainda. Ele está dizendo, ele vai vir aqui, eu vou batizá-lo, já está acontecendo, está em processo. Mas o mais interessante é que nível que João chega. João chega pregando pecado, arrependimento, deixando bem claro que o primeiro objetivo central de Deus na história, na vida, é curar dessa chaga do pecado. E João chega dizendo, arrependei-vos. Só que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Arrepender significa voltar, é mudança de 180 graus, completamente, mudar absolutamente. É um arrependimento que gera uma ação, tanto que ele vai dizer mais para frente, lá para baixo, que o machado está posto à raiz das árvores, que a árvore tem que dar fruto, ou seja, um arrependimento genuíno, digno que Deus procura, é um arrependimento que gera frutos desse fato, frutos do arrependimento. Não é apenas uma espécie de melosidade sentimentalista que escraviza emoções, não é o quanto eu consigo fazer caras e bocas e emitir grunhidos e gemidos para que isso, de algum modo, faça a minha plateia sentir-me arrependido. Esse tipo de arrependimento midiático, feito pela imagem, maquiado, arrependimento de artista, não tem a ver com a graça de Deus. A graça de Deus é o arrependimento que te faz chorar para sujar a maquiagem, não para deixar bonita. É um arrependimento que muda radicalmente o jeito de viver. É um arrependimento que estabelece um novo tempo. É isso que João Batista está pregando. Arrependei-vos, mudem, transformem a própria história. É como se ele estivesse dizendo, chega de esquemas de religião cansativos. Imagina que Deus já estava ouvindo há anos, há milênios, o mesmo esquema de sacerdote, de oferenda, de oferta, de culto, aquela mesma coisa sempre. Interessante que quando você vai olhar nos profetas na Bíblia, em todos os profetas, de ponta a ponta, você tem duas imagens de Deus. Ou Deus é apresentado como um amante, ou ele é apresentado como um pai. Mas é sempre um amante decepcionado e um pai traído. Ou um amante traído e um pai decepcionado. É sempre assim. Um Deus que chega para o povo e diz, eu estou cansado do culto de vocês.
Um Deus que chega para o povo e diz: eu não quero arrependimento de rasgar a veste, é legal, mas não é para mim. Rasgue um coração ao invés de rasgar a veste. É um Deus que chega para Israel, sente que está sendo traído pelo povo. Sabe o que ele faz? Pega um profeta, manda casar com uma prostituta. Se até hoje choca a gente, imagina naquela época. É Deus dizendo para Israel: vocês estão chocados? É assim que eu me sinto quando vocês me traem. Agora vem João Batista na história e diz: cansei. Só que o cansaço de Deus não é para destruir, é para dizer: arrependam-se, tem coisa nova vindo aí. Ele dizendo: o reino chegou, eu vou batizar aquele que eu não deveria nem desamarrar as sandálias. Olha as lógicas do reino. João Batista está dizendo: esse reino que chegou aí vai bagunçar tudo que vocês imaginam como sendo extraordinário e sagrado. Ele é um reino que vem para os pequenos, ele vem de baixo, então não é para cima que vocês olham, é para baixo. É um reino que vem para lidar com gente pequena, para lidar com pessoas que você não conhece. Interessante que olhando para Isaías, capítulo 40, onde nós lemos, você vê um Deus tão grandioso, que estende o céu como quem estende um lençol, que une a concha os mares na concha da sua mão, um Deus gigantesco. Agora, quando você vê a manifestação desse Deus, cumprindo a profecia ao pé da letra em Mateus capítulo 3, você vê exatamente o oposto. É um Cristo que vem e que ninguém reconhece. Se não é João apontar e falar: é ele, ninguém ia saber quem era. Ele está na fila para ser batizado por João, alguém que entra no meio da multidão, que vai para o deserto, que faz parte do processo. O que significa para mim e para você, baseado em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ele ainda se move no meio de gente pequena e frágil como nós. O reino é o mesmo. A graça é a mesma. E o que ela ainda exige é a mesma coisa: arrependimento, arrependei-vos. Essa mensagem aqui não foi uma mensagem só para aquele tempo, é uma mensagem para todo o tempo, porque enquanto o pecado estiver em atuação, nós ainda precisamos do arrependimento. Olha o que ele diz, olha o versículo 3, diz assim, porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías. Mateus está dizendo assim, esse daí é cumprimento de Isaías. Quando Isaías diz: preparai, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele está apontando para Cristo. Interessante, irmãos. Quando você olha para João Batista, você não vê João Batista operar nenhum grande milagre. João Batista não é um homem que faz o Rio Jordão abrir. João Batista não é um homem que caminha sobre as águas. João Batista não é um homem que toca em leproso. Ele não faz nenhum grande milagre. Agora, não existe ninguém maior no reino dos céus do que aquele que aponta para Cristo. Aqui está a grandeza de João Batista. Qual é a grandeza de João Batista? Pregador de Cristo. João Batista, para mim, tem que ser um modelo de pregador, aquele que prega Cristo, aquele que entra na história e avisa que ele virá, e que quando ele vier, ele é maior do que qualquer um. Eu não posso desatar as sandálias deles, eu tenho que sair de cena, não importa que ele cresça e eu diminua, eu perco a vida, mas perco para ele. Ele é o centro de tudo. Cristo, 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 aponta para ele, ele é o fator predominante da história. Nele estão todas as fontes da nossa vida. João Batista vem com a mensagem que aponta para Cristo. Isso aqui para nós hoje chega a ser estranho, o quanto nós conseguimos viver como cristãos desviados desse foco. Em muitos lugares, Cristo é a última palavra no próprio culto. Tanto é que em alguns lugares, vocês sabem, eu viajo esse Brasil inteiro, tem lugares que a gente vai que é um absurdo. Esses dias eu estava numa igreja, eu contei um indivíduo cantando uma música, no momento do louvor, a música falava mais no diabo do que em Jesus. É impressionante, uma inversão violenta de polos, como se a gente estivesse aqui para mostrar as garras do inferno. Para quê, se nós temos aqui Leão da tribo de Judá? Richard Baxter escreveu que se você pregar só Cristo para o povo, você já pregou tudo. É verdade, Ele é o centro de tudo e de todos, não tem nada, nem ninguém que seja maior e mais interessante do que Jesus. Basta pregar Cristo. João Batista faz isso aqui, ele prega Cristo, a voz do que clama no deserto. Interessante que ele não é a voz que clama, é a voz do que clama. É Deus quem clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor, endireitem, aplanem. É como se ele estivesse dizendo: Deus não age numa espécie de bagunça teológica cósmica. Se ele vai agir, arrumem, preparem-se. Existe um tempo de preparação. O que é um grande problema de muitas mentalidades nas igrejas de hoje é que existe uma coisa do deixar ver, de rolar de qualquer jeito. E não há espaço para uma coisa de qualquer jeito no reino de Deus. O reino de Deus é um reino da graça, mas não é um reino da bagunça. É um reino que tem estabelecimentos, que tem rédeas, princípios, valores e morais. Se isso não estiver estabelecido, gera-se uma bagunça teológica generalizada.
É por isso que vira uma feira teológica, o mercado da fé, onde cada um vende aquilo que dá na teia, onde a gente vive de sugestionamento, de espiritualidade do arrepio. Eu senti, deve ser verdade, só que sintomania é um perigo grave. Interessante que a mulher do fluxo de sangue tem uma sintomania. Ela é quase uma neopentecostal. Ela está em casa, ela pensa, eu vou lá, vou tocar em Jesus, sair pela primeira porta, eu só vou lá, pego meu milagre e vou embora, simples assim. Só que aí ela vem, toca em Jesus, e Jesus não diz que ela é curada na hora, diz que ela sentiu estar aliviada do seu mal. Assim como o sentimento não é certeza, alívio também não é cura. Só quando ela apresenta e diz, fui eu, aí Jesus diz, filha, relacionamento, a tua fé te salvou, salvação primeiro, cura depois, vai para casa e ser curada do teu mal. É muito perigoso uma religiosidade montada à base de sintomania, porque arrepio tem a ver mais com o nosso físico do que com a nossa alma. Sintomania, sugestionamentos, mentalidade de grupo, histeria coletiva, fatos sociais que podem ser reproduzidos por quem trabalha bem com marketing, com mídia e com oratória. Arrependimento é produto de algo feito pelo Espírito e pela graça, porque estamos mortos em nosso pecado e ninguém morto pode reagir, mas a graça de Deus em nós faz a gente ouvir a voz do Espírito, aplainar o caminho, arrepender e receber Cristo. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Olha que interessante, olha o versículo 4. Esse João, interessante que Mateus vai fazer uma coisa muito séria, eu estou fazendo só um panorama primeiro geral para você entender isso. Mateus vai fazer uma descrição, os outros evangelistas também, e é extremamente importante. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Não existe nada na Bíblia que seja por acaso, ou que seja mais ou menos. Alguém jogou aí só para encher o texto. Se está aí, tem um porquê. E tem algo, um propósito. E é muito interessante isso. Geralmente, quando a gente olha para esse texto, é um texto que causa estranheza para nós. Principalmente por causa da nossa teologia fashion, o nosso jeito mod de ser. É ou não é? A gente dificilmente daria algum cartaz para alguém que aparecesse com esse figurino e com esse cardápio aqui entre nós hoje. Uma roupa de pelo de camelo, não é pele, é pelo de camelo entrelaçado, era como se eles faziam na época, uma espécie de blusa. Isso era roupa de pobre. O mais interessante é que camelo na época era um animal complicado, difícil, duro de se andar, difícil de lidar, é complicado. Camelo era considerado imundo. Agora, imagina você olhar para um profeta cuja configuração já te assusta. Ele está vestido com pelos de um animal considerado imundo. Ele está com um cinto que faz uma espécie de ponte para quem olhasse para ele, lembrava até de Elias, do jeito de Elias se vestir. Mais do que isso, quem olhasse para ele vendo o cinto, tinha a noção do que o cinto representava em muitos lugares. É um símbolo da opressão do peito do povo. E você tem um profeta que vem com uma roupa estranha, de um animal considerado imundo, que vem com um cinto considerado opressão, que se alimenta de gafanhoto, que era, toda vez que você olhar na Bíblia, tem a ver sempre com destruição, com alguma coisa ruim. Só que ele tempera com mel. João, é exatamente isso que a graça está dizendo para mim e para você. Ele pega tudo aquilo que é maldito, imundo, complicado e põe doçura. É o que a graça está fazendo no mundo. Você só está aqui hoje porque a graça de Deus adocicou os processos da sua vida, senão você nem aguentaria estar em pé aqui hoje. É a graça que no meio da maldição consegue colocar o doce, a doçura da vida. E sabe onde essa doçura vem? Pela palavra. Isso nos remete ao Salmo 19, verso 10. Mais doce do que o mel é a tua palavra para mim. Então quem tempera a sua própria vida a partir da palavra, consegue colocar doçura na tragédia. Deu para entender? João tem uma configuração estranha, maldição e doçura, uma imagem profética que quebra padrões. Aliás, quem olhava para João, automaticamente imaginava o profeta. Ele tinha um jeito estranho, uma voz estranha, um jeito de se portar esquisito, uma linhagem estranha, nasceu de um milagre. É um homem que, quanto mais você mexe na biografia dele, mais assusta. A roupa estranha, a comida esquisita, o lugar de pregação completamente anticonvencional, fazendo um batismo, chamando o povo de raça de víbora, acabando com a vida sexual do reino. É um homem que chega nas páginas da história para deixar claro para mim e para você que os profetas de Deus não tem a ver com esse glamour todo que se criou em torno da figura hoje. Geralmente, quando eu vejo um profeta aplaudido demais, eu tenho um grande pé atrás. Vance Havner escreveu que a popularidade mata mais os profetas do que a perseguição. É verdade. Toda vez que você vê um profeta muito aplaudido, muito em mídia, muito em voga, não é profeta, é astro, celebridade. O profeta geralmente está no deserto, com uma mensagem que ninguém quer, com uma roupa que ninguém respeita, com uma voz que ninguém ouve e com uma mensagem que pouca gente gosta.
mas ele tem a graça, ele tem mel, ele adoça a vida, ele faz diferença na história. Agora olha que interessante, olha o versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. Interessante que nenhum pregador teve tanto sucesso alcançado nesse nível em curto tempo como João tem aqui. Um sucesso violento, gigantesco. Eu acho até que é por causa da estranheza, né? O estranho também comove, não é verdade? A gente está sempre atrás de alguma coisa esquisita, não é verdade? Não fosse assim, o Big Brother não seria o sucesso que é. Não é? A gente está sempre atrás de alguma coisa estranha. Mais do que isso, a gente tem certo, vamos dizer, certa vontade de estar perto daquilo que é estranho. Você já notou que a gente está sempre sonhando com animais e monstros e aquela coisa? Dizem os psicólogos que é nosso desejo imenso de devorar aquilo que nos devora. São medos apavorantes de dentro. Então a gente tem uma vontade imensa de devorar o que nos devora. Não é à toa que o ato de cozinhar é um ato de violência. Você usa faca, corta, destrói, quebra. É ou não é? Tentando devorar o que te devora. O que João Batista faz? Porque gafanhotos são imagens do devorador. Só que ele come o devorador, ele devora aquilo que devora. A gente faz muito isso e não percebe. O que João está fazendo aqui é extraordinário. Ele vem, atinge uma massa, um público. O povo vai lá para ver, para ouvir. Muita gente vai para ser batizado, só que não se engane, você nunca tem 100% da massa. Então, se esse povo vem, muita gente vem para ouvir, muita gente vem para ser batizado, muita gente vem só para observar, muita gente vem para simplesmente analisar as análises de culto, saber quem que é, quem que não é. Tem muita gente que vem para pensar, olhar, observar, sentir, outros para reação, mas todo mundo vem. Aliás, essa é uma das coisas que você vai ver no ministério de Jesus. Você pode não gostar do que Jesus fala, pode amar absurdamente o que ele fala, só não pode ficar indiferente. Onde ele passa, atinge de algum modo. Essa mesma porção que você vê em João Batista, você vê em Cristo. Uma mensagem, um jeito de ser que arrasta, atinge, mexe, molda, faz se perceber. Ou seja, o que significa que toda vez que nós, como igreja, nos tornamos apenas parte da paisagem, sem que faça qualquer diferença no lugar inserido, alguma coisa está errada no nosso jeito de ser. Nós não podemos ser a paisagem da avenida, ou alguém que passa pela igreja como que passa por uma só. É uma igreja que instiga, mexe, toca, faz diferença, aponta para Cristo, para mudanças radicais de vida, de ser e viver. Que tipo de mensagem você vive? Essa é a grande pergunta que João deixa na história. Que tipo de mensagem a gente é capaz de viver? Agora olha que interessante, diz assim no versículo 6, que eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que mais me chama a atenção é esse fato de confessar os pecados. Ou seja, a mensagem que João Batista prega faz efeito. E é um efeito radical, prático, naquele exato momento. Arrependei-vos. Então os caras se arrependiam, confessavam o pecado e eram batizados. Jesus é batizado sem pecado algum. Ele faz isso como um exemplo e também como uma mensagem de sua morte e ressurreição. Mas o mais impressionante de tudo, que eu gosto demais, esses dias eu estava lendo um texto onde o autor faz uma parábola, faz uma construção, como se fosse uma metáfora, uma analogia, onde ele fala assim: imagine que um dia você esteja numa fila no deserto para ser batizado. Você imagina que João Batista, imagina essa cena, imagina você lá na fila, João Batista ali, um cara estranho, diferente, novidade, negócio louco, todo mundo falando, tem um cara doido aí, vestido com uma roupa esquisita, falando, pregando, vamos lá? Vamos. Aí você vai para se batizar, imagina, você está numa espécie de fila no deserto para ser batizado por João, e João ali no rio, batizando um, batizando o outro, e aí você olhando na fila assim, imaginando, tem mais uma ali na minha frente, tem mais um, tem uma senhora ali, tem um Galileu, porque Galileu era reconhecido pelo jeito de andar, o jeito de falar, a roupa de pobre. Aí você olha e pensa assim, tem um Galileu ali, depois do Galileu sou eu, imagina, você ali contando as horas para as pessoas passarem logo. Aí você imagina que é batizado um, batiza outro, batiza a senhora, de repente João vai batizar, você pensa assim, maravilha, depois do Galileu é minha vez. Aí João para e diz, não vou te batizar, não posso. Eu não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias. Aí você ia tomar um susto imenso. Imagina, o que está acontecendo aqui? Como é que João, o Batista, esse grande profeta que surgiu na história, agora está conversando com esse Galileu e coisas de alto padrão, eu não sou digno e tal. E o escritor coloca assim, provavelmente você deveria dar um passo atrás, porque os dois maiores homens que já pisaram na história estão na sua fila, na frente no deserto, conversando sobre um tempo que você talvez não vá ver, mas que seus filhos serão atingidos por aquela graça do momento. Eu sou apaixonado pelo jeito como Mateus, João também escrevem. Eles têm uma característica muito interessante de colocar alguns detalhes e pontuar
muitas coisas. E Mateus está colocando aqui de um modo muito interessante, que como eu falei para vocês, se não me engano, na primeira aula, Mateus é um indivíduo que escreve pensando para o seu povo judeu. Só que ele escreve a partir do preconceito que vive enquanto um cobrador de impostos, odiado pelos judeus. E ele vai começar a escrever e ele vai mostrar que, olha, muita gente vinha e era batizado por ele, confessando os pecados. Mateus está dizendo assim, ó, o povo começou a compreender que esse tempo de uma religiosidade ferrenha, fechada, passou, que João vem de uma linhagem sacerdotal e mesmo assim ele não se veste como sacerdotes, ele não exige uma série de passos e regras, ele não pede que ninguém antes de descer ao rio traga alguma coisa para ele sacrificar. João vem quebrando violentamente uma série de padrões. Ele diz assim, arrependam, se arrependeu, pronto, vem cá, desce as águas, sai daqui, batizado, batismo, a palavra grega batismo significa imergir, é simples assim. João está dizendo assim, gente, acabou-se um tempo de tanta regra, de tanta coisa, de tanto impedimento, de tanta teologia montada. Agora é um tempo onde você acredita, arrepende, aceita, recebe, é batizado, sai das águas. Não durou muito tempo, mas o que a graça fez em você vai durar para a história. Será que a gente ainda acredita na força disso que a gente prega? Será que a gente ainda acredita que hoje aqui, ó, se de coração eu me arrepender, a graça de Deus vem sobre mim de um modo capaz de mudar a história da minha vida, da minha família, de todo mundo ao meu redor? Às vezes eu tenho uma sensação de que muitas das nossas igrejas não acreditam naquilo que prega. Por isso que a gente exige tanta coisa, quase que a nossa sensação é trazer de volta uma série de regras, porque eu criando uma série de coisas, eu tenho a sensação de estar fazendo alguma coisa a mais no plano de salvação. Ou seja, o nosso grande problema é com a graça. A gente pensa assim, alguma coisa eu tenho que fazer, não é possível que seja tudo assim. É assim. É pela graça. Mas a partir do reconhecimento dos meus pecados e da confissão soberana, de uma vez por todas, de que eu me arrependo e eu tenho a partir de agora nojo desse estado do pecado, porque o que eu quero é a purificação, a santificação que o Espírito Santo vai gerar em mim. Interessante que quando você olha para esses textos, tanto de Mateus quanto de João principalmente, e depois olhando a construção bíblica de João, o que você vai ver é que não tem nada aqui feito assim para encantar pelos olhos. Se a gente fosse olhar assim friamente, era para ir pouquíssima gente para o deserto. Porque o jeito como João está, é que para nós fica difícil entender isso. Mas o jeito, a configuração de João já era para assustar. A mensagem piorava a situação. Imagina, arrependei-vos, raça de víbora, aquilo tudo mais. Imagina só, não era um negócio fácil. Agora quando você vê Jesus vem, sabe o que é interessante? Jesus começa a pregar num nível tão simples, tão comum, que até o próprio João Batista fica pensando, será que é ele mesmo? Aí chama um grupo de discípulos e fala, pergunta lá se é ele mesmo que deveria vir. Não dá para ver assim João pensando, está simples demais isso aqui. Não é? Não é extraordinário? João pensando assim, não está faltando alguma coisa, não é possível. Eu preguei aí, batizei o povo, tal, fui preso porque falei aí contra o pessoal que manda, e é sempre assim, todo profeta que profetiza contra quem manda, acaba perdendo o pescoço, não é? Aí João está lá, tranquilo, de repente ele fala assim para um dos discípulos, ele vai lá e pergunta se é ele mesmo, vamos fazer uma pesquisa de Ibope. Os discípulos de João vão até Jesus e falam, João quer saber se é o senhor mesmo. Jesus não responde, não, fala para ele que sou eu, manda ele tomar vergonha. Rapaz, que é isso, rapaz? Você pregou aí agora no deserto, agora está discutindo de mim? Olha o que Jesus fala para João, para os discípulos, fala para ele que os cegos veem, os aleijados andam, e o reino dos céus, aquilo que ele pregou, está sendo anunciado. Ou seja, aí João falou, agora entendi. Eu pensei que ia ficar mais simples, não ficou não, ficou mais profundo. Ele chegou dando vida aos que estavam mortos, ele chegou cumprindo um por um dos profetas, ele chegou, ou seja, o João está dizendo assim, agora eu posso morrer em paz, o reino, que é muito maior do que eu, chegou. Interessante que um dos testemunhos que vão se dar na Bíblia a respeito de João, é que ele ardia e iluminava. Alguém que faz a perfeita junção do que é a luz. Ela ilumina, mas também queima. O nível de mensagem que João prega, o nível de profetismo que João vive, é infinitamente além daquilo que a gente espera hoje. Quer ver uma coisa? Eu tenho pesquisado muito ultimamente sobre essa coisa profética que existe nas igrejas de hoje. Deixa eu falar uma coisa muito séria a vocês. Do ponto de vista bíblico, principalmente, o profeta não é apenas aquele que fala as coisas de Deus. Porque é difícil falar o que Deus sente. Quer ver uma coisa? Nós temos milhares de palavras em língua portuguesa para expressar sofrimento, dor, crise. Mas se você começa a sentir uma dor de dente terrível,
Aí você chega no médico no outro dia com o rosto inchado, e o doutor pergunta para você assim, ó, como é essa dor? Eu pergunto, é fácil explicar? Você consegue? Nós temos milhares de palavras, mas fica difícil, é ou não é? Tanto que a gente vai começar a usar imagens de empréstimo. A gente fala, não, senti assim meu rosto queimar. Ninguém nunca queimou seu rosto, mas você faz a imagem que seja ruim e tenta explicar o inexplicável. Se você não consegue explicar aquilo que está sentindo agora, com as palavras que você tem desde pequeno, na sua mente, nos padrões neurais, eu pergunto, como é que você consegue explicar o que Deus sente na glória? É por isso que um profeta não é só aquele que fala palavras de Deus. O profeta, antes de qualquer coisa, é aquele que sente sentimentos de Deus. Isso no grego chama patos, sentimento, patia. Ou seja, o profeta, do ponto de vista bíblico, é aquele que empresta o coração para Deus, a boca para o povo. Tem um teólogo judeu chamado Abraham Heschel, um dos maiores da história, onde ele diz o seguinte: quando você olha numa multidão que vem andando na praça, é fácil saber quem é o profeta. No meio de uma multidão que vem andando, o profeta nunca vai ser aquele que vem gritando, de cabeça erguida e dedo em riste. Não é o profeta. Pode ser o falso, mas não é o profeta. O profeta, no meio da multidão, é aquele que vem andando com o peito curvado, porque ele tem um peso imenso, que é carregar no próprio peito o coração de Deus. Então, toda vez que o profeta chora, não são lágrimas dele, são lágrimas de Deus. Jeremias empresta o rosto para Deus chorar. Toda vez que o profeta grita, não é um grito dele, é um grito de Deus. O profeta faz uma ponte sentimental, sente o que Deus sente. O que significa que toda vez que você vê na igreja de hoje, um profeta que se levanta, arrebenta com todo mundo, fala de morte, destruição, caos, mas não desce uma lágrima dos olhos, provavelmente não é Deus quem está falando. Porque se Deus fala, sente. Esse é o profeta. Agora vem o João Batista. O que eu acho que deve ter sido extraordinário na vida dele foi poder entender de uma vez por todas que ele está se levantando agora não como a última voz profética, mas como a voz profética que vai se cumprir num determinado tempo e até rápido. Ele dizendo assim, ó, a partir de agora, eu não estou mais vindo aqui como alguém que vai vir num momento de caos para tentar lembrar vocês que Deus existe. Eu não sou alguém que vai se levantar num momento de efervescência política para lembrar vocês que é Deus quem domina. Eu não sou um profeta que vai surgir de vez em quando Israel está longe de Deus, adorando a outros ídolos. Não. E outra, eu não sou apenas um profeta que vem agora, levanta para Israel e fala no nicho, no gueto. Eu estou falando agora de uma graça que vai atingir todo mundo, os pequenos, os frágeis e mais do que isso, é o reino dos céus chegado entre nós, o que significa que a partir de agora, o que eu estou anunciando para vocês não tem a ver com fronteiras, não precisa de passaporte. Esse reino que eu estou anunciando a vocês vai atingir todo mundo, Jerusalém, Judeia, circunvizinhança, vai cumprir, atingir, chegou até nós aqui hoje, porque essa mensagem não foi feita para fronteiras, ela extrapola, extravasa, atinge todo mundo. Jesus vai cumprir isso aqui quando ele já começa o ministério dele. A Bíblia diz que no começo do ministério dele, ele vai romper relações, fronteiras, ele vai sair, vai para a região de Tiro e de Sidom. Aliás, Jesus tem uma coisa que me encanta, é que a primeira coisa que Jesus, uma das primeiríssimas coisas que ele faz, quando ele nasce, já é romper as fronteiras de Israel. Tem um edito do rei para matar todos os meninos, não é? Para onde que Jesus foge? Para o Egito. Só que quando você olha o Egito na Bíblia, e principalmente do ponto de vista judaico, o Egito é terra das memórias amargas, das lembranças ruins, lugar que ninguém gosta de voltar, de comer ervas amargosas para lembrar do tempo da escravidão, da maior ferida judaica na história, que é a ferida do cativeiro babilônico, uma situação de crise em todos os âmbitos. Não é à toa que até mesmo no linguajar evangélico de hoje, a gente ainda costuma dizer que quando alguém está no mundo, está no Egito, quando desvia, volta para o Egito. Egito para nós é sempre ruim. Menos para Jesus. Para Jesus o Egito foi o melhor lugar que existiu, porque foi o lugar da sua salvação, de preservar a sua vida, o lugar para onde ele pôde fugir. O que significa isso para mim e para você? Que quem está em Cristo não precisa ter medo do passado, das feridas angustiantes do tempo, porque se você ajeitar o retrovisor da história, você encontra Jesus no Egito, com os braços abertos, sinalizando salvação. Até em Jesus o Egito vira um lugar bom, porque em Jesus as memórias amargas são doces, como o mel dos gafanhotos que ele come. É uma libertação. Eu queria que você entendesse isso aqui hoje.
É muito importante a gente entender o que João está fazendo aqui. É um batismo de arrependimento, de preparação. E ele vai deixar bem claro assim, ó, vocês acham que eu estou fazendo uma coisa nova? Eu estou batizando com água. Mas o que vai vir aí vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele é diferenciado. Ele vem com purificação. Ele vem com preparação. Ele vem com vida. João está dizendo uma coisa que é extraordinária. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão vivendo hoje um tempo pleno e perfeito, um kairos de Deus, porque você tem ao mesmo tempo alguém fechando um antigo modelo e alguém abrindo a novidade de vida, e vocês estão bem no meio disso. Aí sabe o que é impressionante? É que tudo isso que eu estou falando para você aqui está sendo feito, tenta imaginar isso aqui, está sendo feito num deserto da Judéia. Quem já foi em Israel sabe que não é lá grandes coisas, o deserto da Judéia. Aliás, Israel dá para você atravessar tranquilo, é pequeno. Então você está num deserto da Judéia, com gente simples, com gente frágil. Quem está escrevendo sobre isso é um grupo de discípulos frágeis, como um Mateus, por exemplo. Aliás, uma coisa impressionante é que dos 4 evangelhos, só 2 são escritos por discípulos de Jesus ali, Mateus e João. Imagina. Ou seja, quanto mais você vai mexer nisso aqui, menos glamour, sucesso você vai encontrar. Interessante é que não tem nada aqui assim dourado, para a gente dizer, meu Deus do céu, que esse negócio é fantástico. O mais dourado aqui é o texto áureo, só por causa do áureo. O resto aqui é tudo simples, tudo coisa normal, comum. Ou seja, a grandiosidade da revelação de Deus acontece na boca de um profeta estranho, num deserto apertado da vida, com gente que ninguém dava nada, lotado de pecado até a medula, daí a palavra arrependimento. Isso vai gerar morte na história, a morte de João e a de Cristo, mas não vai parar por aí. O túmulo está aberto até hoje e vazio, para que nós tenhamos a certeza feliz de que a graça chegou e o reino está estabelecido entre nós, e nós somos agentes da transformação da história. Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza no coração. Tudo isso que foi pregado aqui, a voz do que clama no deserto, preparai um caminho, aplanai. Interessante que na profecia de Isaías, ele ainda diz assim, ó, no ermo, no deserto, no lugar ruim, aplanai um caminho para o Senhor. Isaías, quando você olha para esse texto, sabe o que é bonito? O texto faz uma perfeita junção de evangelho. Isaías é um profeta dos mais incríveis. Ele é considerado até hoje o evangelho do Antigo Testamento. Alguns teólogos chegam a brincar que Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia. Ele tem 66 capítulos. É um texto que aponta o tempo todo para Cristo, cheio de profecias sobre Cristo. O nome Isaías, Yeshayahu, Jeová salva. Tudo tem a ver com salvação. A cruz aparece lá, a graça de Deus em todos os lugares. Isaías é um profeta de altíssima elite, completamente diferente de João. Ele é um profeta de altíssima elite, alto padrão. O texto hebraico de Isaías até hoje é tão bem trabalhado, tão bem estudado, que alguns teólogos, muitos deles chegam a trabalhar que existem de 2 a 3 Isaías no trabalho do texto. É extraordinário, altíssimo padrão. Aí você pega algo tão bem feito, tão extraordinário, cujo cumprimento não vai ser extraordinariamente maior do que ele. Vai ser de gente simples, acontecendo no meio da rua. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu vou pegar o melhor que eu tenho, vou colocar no pior que vocês têm, e o resultado disso aí vai ser graça. Até hoje é a mesma coisa que acontece em todas as igrejas da face da terra. A gente entra aqui com o nosso pior, detonado, cheio de crise da vida, cheio de problema, gafanhoto para todo lado. Aí chega aqui e encontra mel. A graça da palavra, e a graça da palavra faz surgir em nós a alegria de permanecer vivos. Por isso que a gente canta aqui, por isso que a gente adora aqui. É por isso que a gente consegue manter uma vida digna num mundo tão corrompido, numa sociedade tão perversa. A gente está encontrando modos de viver. Eu gosto de imaginar essa cena. Imagina você é uma pessoa comum, normal, andando por um dia da vida normal no mercado, e você escuta alguém falar assim, ó, você viu o novo profeta que surgiu aí? E você não está sabendo direito da história, você fala, como assim novo profeta? Está sabendo? Não, tem um novo profeta aí. Ele é meio esquisito, assim, a mensagem dele também é difícil e tal. Esses dias encontrei ele comendo, ele veio aqui pedir uma porção de gafanhoto, né? Até aí tudo bem, tem gafanhotos comestíveis lá, muita gente come e tal. Isso sem falar na China, que come de tudo, principalmente, né? Gafanhoto para a China já é uma coisa até, né, um upgrade. Só que ele pega mel, ele come com mel. Isso aqui na época deve ter causado algum tipo de estranheza, não era comum. Eu quero que você guarde uma coisa muito interessante aqui, ó. Nós, como igreja, vivendo o reino de Deus, nós não podemos de modo algum embarcar nas paranoias que o mundo cria.
Se você for olhar na lógica do mundo hoje, você só tem motivo para chorar. Se você for olhar pelas lógicas do mundo hoje, você só tem motivo para sofrer. Desespero, angústia, as notas da história são essas hoje. Depressão, crise, caos, para todo lado. Só que nós somos um reino da graça, pela graça, na graça. O que significa para mim e para você, que como igreja, a nossa palavra sempre vai ser palavra de esperança. Deus ficou 400 anos de silêncio profético, mas não ficou sem falar com o seu povo, nem ausente da história, porque não há um momento só em que Deus esteja sumido da história. O texto bíblico de todos os profetas, por mais difícil que sejam as mensagens deles, são mensagens que apontam para a esperança. O livro de Lamentações, que é um canto fúnebre da cidade morta, também tem pontas de esperança. A Bíblia termina com um livro inteiro de Apocalipse, que não é um livro para causar medo nas crianças, é livro de esperança, é um final apoteótico de adoração. É a igreja entendendo que não existe nenhuma mensagem que seja mais poderosa do que a mensagem do reino, a mensagem da esperança. É chegado o reino da esperança, o reino do novo, o reino da vida. Que você nunca mais se esqueça que nesse reino, você não tem um déspota, um tirano, que fica de cima mandando. Aliás, por incrível que pareça, ainda tem muita gente nas igrejas que vive essa espiritualidade do tirano, não tem? De gente de um Deus estranho, complicado. Esses dias eu vi uma cena esquisita, a irmã falando para o outro assim, irmão, você sofreu esse acidente aí, se quebrou todo, aquela coisa toda, é porque você não fez aquilo que Deus falou para você fazer. Irmão, que mentalidade de um Deus talibã, Al-Qaeda divino, um Bin Laden sagrado. Você não vai fazer, não, sequestra sua família, seu tio, sua mãe. De onde é que a gente tirou isso? A gente tem a sensação de que se Deus tem que me usar a qualquer custo, porque se Ele não fizer isso, Ele vai arrebentar o processo ao meu redor para eu saber que vou ser usado. Só que isso não tem a ver com a graça de Deus em lugar nenhum. Até porque ser usado por Deus não é um trabalho que eu tenho que fazer a ferro e fogo por uma espécie de obrigação servil. Ser usado por Deus é o privilégio dos privilégios. Se eu estou aqui hoje, eu devo agradecer a Ele, porque no meio de 7 bilhões de pessoas, hoje de manhã, Ele resolveu me usar. É muita graça. É muito motivo de adoração. É ou não é? Quando isso acontece, a gente sai da paranoia de tentar mostrar para o povo a todo momento que existe um Deus que tudo pune, julga e tal. Interessante que João vai fazer aqui uma mensagem toda dura, complicada, mas essa mensagem vai gerar arrependimento e batismo. Não é bonito? É igual Jonas. Irmãos, olha que interessante. Deus fala para Jonas assim, vai lá e prega contra Nínive, porque a sua maldade subiu até mim. Esse é o teor da mensagem que Deus dá para Jonas. Você já percebeu o que é que Jonas prega? Olha o que Deus mandou Jonas falar. Jonas, vai lá e fala assim, clama contra Nínive, clama contra ela. E diz assim, a tua maldade, ó Ninivita, subiu até o Senhor. Olha o que Jonas prega. Arrependei-vos, 40 dias, vocês vão ser tudo dizimados, destruídos. E o pior, Jonas faz um camarote do caos. Ele senta longe, arma a sua tenda, senta, e a Bíblia diz que ele sentou de longe para ver o que aconteceria com a cidade. Imagina num profeta mal-humorado, que prega a graça, mas quer a morte, que prega a vida, mas quer a destruição, e fala assim, na hora que Deus descer, eu vou ficar daqui de longe, braço cruzado, só vendo e falando sabor de mel para vocês. O problema é que uma tradição antiga judaica diz que o pai de Jonas foi morto em Nínive. Há certos rancores no coração do profeta. Então ele de longe, sentado, só esperando a hora que Deus desce. Só que ele não entendeu uma coisa, arrependimento é a palavra de ordem em Deus. A Bíblia diz que do rei até os animais do campo todos jejuaram, se arrependeram. Interessante, todo mundo muda, menos o profeta. Não é interessante? No texto todo mundo obedece a Deus, o peixe obedece, a lagarta obedece, a planta obedece, só o profeta desobedece. Sabe o que Jonas fez? Ele saiu pregando o caos. Só que ele esqueceu de uma coisa. Geralmente quando você chega no final da vida e tem o susto da iminência da morte, alguma coisa dentro muda. Ele esqueceu que pregando aquele tipo de mensagem faria os ninivitas pensarem no fim. E quando pensassem no fim, necessariamente teriam que buscar pelo aquele que é o novo começo. Aí mudou tudo. Eu queria que essa manhã a gente saísse daqui com a certeza feliz de que não existe absolutamente nada que possa separar um homem e uma mulher da graça de Deus, quando esse coração é arrependido. Arrependimento ainda é a palavra de ordem. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você.
Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade que nós temos aqui, Senhor, de pensar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem de arrependimento, embora tenha sido pregada naquele dia, naquele contexto, ainda é pregada hoje e ainda serve para nós. Precisamos, Pai, desse arrependimento genuíno, para que entendamos de uma vez por todas que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que não há absolutamente nada mais bonito, mais pleno, do que a Tua graça agindo em nós, por nós e através de nós. Às vezes apesar de nós. Pai, que saiamos daqui essa manhã, tendo certezas, Pai, enraizadas na alma, a partir da Tua palavra sendo gerada em nós. Que a gente também aprenda a temperar nossas crises com a doçura, o mel da Tua palavra, para que o mundo veja em nós a manifestação potente, extraordinária e verdadeira do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.